Só repetindo para quem está procurando, Salmo 37, verso 39. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Curve a cabeça por um instante. Meu Pai, meu Deus, nós cremos e estamos, Senhor, compartilhando da salvação que vem do Senhor. Tu és unicamente a fonte da nossa salvação. Só confiamos no Senhor e sabemos que de Ti nós podemos obter tudo que nós carecemos para esta vida e para a vida do porvir. Abençoe-nos mais uma vez nessa noite diante da Tua palavra. Nós oramos no santo nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Paulo, ao escrever a epístola aos Romanos, ele dá um enfoque especial ao propósito de demonstrar que todos os homens são pecadores. Ele diz na sua epístola, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Como entender a declaração do salmista que disse: a salvação dos justos? Ora, queremos entender dentro da palavra de Deus que, conforme você compara tanto o Velho quanto o Novo Testamento, muito especialmente as epístolas de Paulo, nós compreendemos que Deus encerrou tanto judeus como gentios, todos debaixo da desobediência e da condenação, para poder usar de misericórdia com todos, conforme Paulo escreveu em Romanos 11, 32. E também, lendo a Epístola aos Romanos, fica muito claro que a justificação só pode ser obtida pela fé. A fé é o único caminho pelo qual o homem pode escapar da justa condenação de Deus. A doutrina da justificação pela fé nos obriga a olhar exclusivamente para a obra de Cristo na cruz. Somente Cristo e este crucificado pode prover a perfeita justiça. Nem mesmo a morte dos milhões, dos milhares de cordeiros no Velho Testamento não foram suficientes para tirar um pecado sequer. Eles só puderam retardar um pouco mais a ira de Deus contra o pecado, até que o Cordeiro de Deus fosse enviado ao mundo. Paulo escreve: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 23 a 26. Quem é o justo que a Bíblia diz que do Senhor vem a salvação para ele? Quem é o justo a quem Deus salva? Se a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, então entenda que o salmista estava partindo do efeito para a causa. Não se começa primeiro sendo justo, se começa primeiramente sendo um pecador. Mas o pecador que coloca os seus olhos na cruz,
no sacrifício de Cristo, este pecador, ao olhar para a cruz, ao receber pela fé os benefícios da obra redentora de Cristo, já não é mais visto por Deus como pecador, mas como um homem justificado. Então é este justo que Deus salva. Então vamos definir dentro da Bíblia quem é o justo a quem Deus salva. Primeiro, aquele que foi justificado por Jesus. O verdadeiro homem, a verdadeira mulher justa é aquele que foi justificado por Jesus, aquele pelo qual Jesus morreu e por quem derramou o seu sangue. Quantos aqui nesta noite reconhecem que Jesus morreu e derramou o seu sangue por você? Então, de acordo com a Bíblia, por esta fé, por esta convicção que está instalada, que está bem cravada no seu coração, por esta fé, você é o justo a quem Deus salva. Você é o justo a quem Deus oferece a salvação. A Bíblia diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, 33 e 34. A Bíblia é clara em nos mostrar que todo pecado é injustiça. É injustiça, e nenhum homem pode se libertar dessa injustiça, senão por meio de Jesus Cristo. A justiça de Cristo é uma provisão da graça. Ninguém merece ela, ninguém a obtém por esforços pessoais próprios, por boas obras. Nós só obtemos ela porque cremos, porque aceitamos pela fé que Jesus Cristo assumiu o nosso lugar, sofreu a morte substitutiva, se fez pecado por nós, tornou-se maldição em nosso lugar, e por isso Ele sofre toda a condenação do pecado que nós deveríamos sofrer. A justiça de Cristo, então, é uma provisão da graça de Deus. Quando falamos de graça, lembramos do amor também, porque graça e amor são gêmeos, são palavras quase que sinônimas. A provisão da salvação vem do amor de Deus. Nada justifica a nossa salvação senão o amor de Deus, porque Deus amou o mundo. Nada mais. Porque os homens eram bonzinhos? Não, Paulo diz: todos pecaram, se fizeram inúteis. A doutrina da depravação total é uma doutrina bíblica que diz que os homens, ao pecar, se tornaram totalmente corrompidos, depravados, sendo incapazes até de pensar no arrependimento, na conversão, sem serem capazes de fazer qualquer coisa que contribuísse para que eles fossem aceitos diante de Deus. Deus teve que começar e acabar sozinho, porque a nossa ajuda só fazia atrapalhar. Nós não podíamos de maneira nenhuma ajudar ou melhorar coisa alguma. Deus teria que fazer algo completo e perfeito, sozinho, por nós. E nós estaríamos então sujeitos e dependentes desta graça salvadora, que só pode ser imputada a nosso favor, esta salvação, por meio da fé. Esse é o único requisito que paira sobre nós, todo aquele que nele crê. Por isso a capacidade de crer Deus deu ao homem. Por isso Deus capacitou, Deus protegeu alguma área do ser humano, desde a criação, protegeu para que ela fosse dinamizada, para que ela fosse tocada por Deus, e este homem pudesse crer. Claro que a fé vem por ele também. A Bíblia diz que a fé que é por ele. Glória a Deus. A Bíblia diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie.
nós vamos chegar no céu e nós só saberemos dizer uma coisa: pela graça somos salvos, pela graça somos salvos. Ninguém chegará no céu dizendo: eu fiz isto, eu fiz aquilo, por isso estou aqui. Não, os salvos não têm qualquer atrevimento de abrir a boca para dizer eu fiz, mas eles dizem: ele fez por nós, ele fez por nós, ele é o meu Salvador. Quem é o justo a quem Deus salva? Primeiro, então, aquele que foi justificado por Jesus. Segundo, a palavra de Deus nos diz que o homem justo não é aquele que nunca erra, mas aquele que sempre confia em Deus. É uma realidade. A conversão não põe fim à possibilidade de pecado. Lamentavelmente, o justo pode ainda acontecer de tropeçar e cair. Provavelmente não existe algo mais constrangedor do que a experiência do pecado na vida cristã. O pecado traz consigo sentimento de culpa e nos faz sentir completamente indignos diante de Deus. Porém, durante o processo do arrependimento, nós devemos nos agarrar completamente àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Do contrário, nos sentiremos totalmente culpados e abandonados por Deus. E de fato, quando você erra, você não é abandonado por Deus. Há um vazio, há um sentimento de culpa, há uma indignidade, mas de forma alguma Deus desistiu de nós. A Bíblia diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então é muito importante você entender que, se você falhar em algum momento da sua vida cristã, você deve apegar ao que a Bíblia diz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O filho pródigo deu uma volta bem longe da casa do pai, foi muito distante. E lá longe, na ruína do pecado, na indignidade do pecado, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu vou ver se ele me aceita, pelo menos como um empregado. Qual foi a sua surpresa quando ele chegou próximo à casa de seu pai e deparou com seu velho pai esperando? Não estava dentro da casa confortavelmente, pensando: deixa aquele indigno, aquele filho indigno que eu tenho, vir se prostrar aos meus pés, se arrastar aos meus pés. Não, o pai, quando soube que o filho estava vindo para sua casa, alguém deve ter adiantado a notícia. A Bíblia diz que o pai estava à porta da casa, e quando viu, pela primeira vez na Bíblia, diz que Deus corre ao encontro do pecador. Correu-lhe ao encontro, e quando ele com aquele discurso ensaiado, abriu a boca e disse: pai, pequei contra o céu, perante ti já não sou digno de ser chamado seu filho. E antes que ele dissesse: faze-me como um jornaleiro, a Bíblia diz que o pai já o tinha abraçado e já estava dizendo: trazei depressa o melhor vestido e veste no meu filho, trazei depressa. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Quem é o homem justo? É aquele que não permanece no pecado. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Salmo 37, 23, 24. Então existe uma grande diferença entre o homem apóstata, ímpio, e o pecador, porém temente a Deus. O primeiro rejeita o arrependimento, vai embora e se esquece de Deus. O segundo, mesmo estando em fraqueza, em estado de fraqueza,
jamais se esquece de Deus. Um grande exemplo de um pecador temente a Deus foi o do profeta Jonas. Estando em desobediência, foi lançado nas profundezas do mar e engolido por um grande peixe. Estando próximo à morte, Jonas orou dizendo a Deus, ele disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz, porque Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as Tuas ondas e as Tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos Teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da Tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça, e eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas Tu livraste a minha alma da perdição, ó Senhor meu Deus. Jonas capítulo 2, verso 1 ao 6. É grande exemplo do justo que estava em desobediência, mas quando a tempestade se formou, o temor de Deus acendeu no seu coração, e ele sabia que ele não podia continuar naquele caminho de desobediência. É assim que acontece com o justo, que Deus salva. Ele não ama o pecado, ele não gosta do pecado, é uma comida indigesta. A sua alma foi salva para degustar, para alimentar da palavra de Deus e não do pecado. O pecado faz mal, o pecado dá indigestão no espírito. Jonas foi lançado ao mar. Tem muita gente que acha que o peixe estava ali para punir Jonas. Não, irmãos, Deus é muito misericordioso. A Bíblia diz que antes que o justo caia, o Senhor já preparou a sua restauração. Quando lançaram Jonas ao mar, Deus, a Bíblia diz que deparou um peixe. A palavra deparou também quer dizer designou. Deus deu ordem a um peixe para sair de onde estava, não sei onde ele estava, que distância ele estava do navio, mas Deus disse: vá rapidamente e salve o meu servo. O peixe não foi enviado para matar, foi enviado para salvar. O peixe serviu de barco, de submarino, engoliu Jonas. Você diz: como é que ele sobreviveu lá dentro? Pergunta para Deus, não é meu problema, não é do meu interesse. O que eu sei é que Deus colocou ele lá dentro, fez o peixe engolir e protegeu ele, porque ele poderia ser comido no mar por outros animais, por outros peixes, por outros animais marinhos. O peixe protegeu ele e ainda fez uma viagem longa com ele, de volta para as praias do Mediterrâneo, vomitando-o ali em segurança e permitindo que ele refletisse e escolhesse o caminho da obediência. E graças a Deus, com muita dificuldade, mas ele escolheu. O peixe não estava para matar, estava para salvar. Isso significa que Deus não desampara o justo, mesmo quando ele se encontra em um pequeno momento de equívoco. Quando o justo peca, ele fica triste pelo mal que cometeu, e das profundezas da sua alma ele clama a Deus pela sua purificação. O seu clamor já foi registrado na Bíblia. Como que o justo ora quando ele percebe que há pecado na sua vida? Sabe como ele ora? O Espírito Santo registrou na Bíblia: purifica-me com ensopo, Senhor, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Que lindo! O justo sabe falar ao coração de Deus. O justo é aquele que clama a Deus, é aquele que sabe que Deus tem o purificador, aquele que elimina suas impurezas e pecados. Sabe que Deus tem o antídoto contra o pecado. Ainda, outra característica do justo
é que ele não se esquece da palavra de Deus. Salmo 37, verso 30 e 31. A boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, e os seus passos não resvalarão. Na realidade, o justo cumpre a ordem de Deus, que disse: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. O justo é o homem, é a mulher que guarda a palavra de Deus, não esquece dela jamais. Existe uma grande diferença entre o homem mau, que resiste a Deus, e o homem bom, que até comete erros, mas teme ao Senhor. Davi ainda escreveu no Salmo 37 sobre o homem bom, dizendo: porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Vocês estão percebendo? O Salmo 37 foi escrito para mostrar a enorme diferença entre o justo e o ímpio. Basicamente, este salmo nos revela que o homem se corrompe a partir do momento em que ele deixa de confiar em Deus para confiar em si mesmo. É desse ponto em diante que o homem se torna perverso e mau. A raiz da perversidade é exatamente a autossuficiência, o distanciamento de Deus, o não confiar totalmente em Deus. Entende? É esta a raiz da impiedade, da iniquidade, da maldade. Por outro lado, o homem justo, ele é justo a partir do momento em que ele escolhe confiar totalmente em Deus. Desse ponto em diante é que a Bíblia diz: a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia, e o Senhor o ajudará e o livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Concluindo, o homem justo é aquele que, acima de tudo, jamais tira os olhos da cruz. Ele caminha, ele anda, ele planeja, ele projeta, ele sonha, mas tendo sempre em vista a cruz de Cristo. Tudo para ele. Sem ele nada posso fazer. Olhando, fitando Deus, como Deus disse: olhai para mim e sereis salvos. Como disse o escritor aos Hebreus, olhando para ele, o autor e consumador da fé. O homem justo nunca tira os seus olhos da cruz. Esta sua confiança em Deus exclui os seus esforços. Ele sabe que deve ser bom, mas ele sabe que a sua bondade não salva, porque ela é imperfeita. Ele sabe que as suas obras, todas as melhores, não passam de trapo de imundícia, conforme ensinou Paulo. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Romanos 4, versos 4 e 5. É nesse sentido que nós encontramos o justo a quem Deus salva. Só neste Salmo de número 37, este homem que resolveu confiar só em Deus, não em si mesmo, não em boas obras, não em justiça própria, este homem é mencionado cerca de umas 12 vezes ou mais. Mas a Bíblia inteira vai discorrer sobre este homem. Mas eu quero terminar dizendo: a sua justiça, a sua plena justiça está na cruz, Cristo e este crucificado. Não tire os olhos da cruz.
seja o homem, a mulher do Cristo crucificado, que ama a mensagem da cruz, que vive a mensagem da cruz. Como é viver a mensagem da cruz? Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Como é pregar a mensagem da cruz? Paulo disse: nada propus-me saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Paulo disse: Cristo crucificado é loucura para os gregos, é escândalo para os judeus, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, poder e salvação do Senhor. Então quero concluir essa palavra dizendo aos irmãos que a nossa salvação de fato vem do Senhor, e nós já temos plena certeza que a justificação de Cristo é completa, é integral, é perfeita na cruz, não precisa ser acrescentado nada. Descanse na certeza de que Ele te salva completamente. A Bíblia diz que Ele vive para sempre, para interceder por aqueles que nele confiam, vivendo sempre para interceder por aqueles que nele confiam. Ele pode perfeitamente salvar todos os que nele confiam. Aleluia! Glória a Deus. Curve a sua cabeça mais uma vez. Os obreiros já vêm aproximando para que nós possamos, nesses minutos agora, já estar tomando o pão para lembrar do corpo de Cristo, tomando o cálice para lembrar do sangue precioso, que é a moeda que apaga as transgressões, que limpa, que cancela a dívida, que nos torna capazes de aproximar de Deus sem nenhuma culpa, sem nenhuma condenação. Glória a Deus, porque Ele pode salvar todos, porque a salvação vem do Senhor. Aleluia! Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos nesta hora, Senhor, que estamos celebrando a lembrança da tua morte na cruz, através deste pão e deste vinho que vamos participar agora a partir deste momento. Peço, Senhor, que instale esta fé perfeita no coração de todos os teus servos e nos faz, Senhor, olhar continuamente para a cruz. Esta é a doce mensagem. Oh sim, eu amo a mensagem da cruz, por ela fomos salvos, perdoados, libertos. Senhor, eu sei que o inimigo foi derrotado na cruz, nossos pecados foram lavados na cruz, o céu se abriu na cruz e o caminho foi preparado na cruz. Queremos olhar, queremos aproximar desta visão gloriosa hoje, enquanto participamos do pão e do vinho. Obrigado, Pai, no santo nome de Jesus.